Olá, estamos aqui mais uma vez nos nossos encontros para estudarmos, entendermos um pouco acerca da obra SOS Família, capítulo 7, obra de Joana de Ângeles, o Espírito Ângelo de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. Então, iremos discutir agora, tratar um pouco sobre o capítulo 7, que exatamente tratamos dos anticonceptivos e planejamento familiar. E dessa grande importância, dessa grande responsabilidade que os cônjuges, que as pessoas têm com relação a essa organização ou essa responsabilidade, que abre portas para que espíritos possam retornar através da reencarnação a novos estágios terrenos. Então, eles iniciam o capítulo, Joana de Ângeles, falando assim: o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximir aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, vai mais além aqui, melhor usar o anticonceptivo do que abortar. Os filhos, porém, não são realizações fortuitas, decorrente de circunstâncias secundárias na vida. Procedem de compromissos aceitos antes da encarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É-lhes lícito adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarne por seu intermédio. Vamos tratar esses pontos. Então, temos a grande responsabilidade. Estamos aqui como pais, mães, e os casais têm a responsabilidade, de receber e como planejar a sua vida de forma a receber filhos, a planejarem número de filhos, a planejarem como irão recebê-los, de que forma, ou até mesmo adiar esse projeto. No entanto, é importante que seja observada que os compromissos dessa natureza já foram firmados no plano espiritual e que o casal já recebeu esse compromisso para receber em seu lar, em seu útero, a mãe, em seus braços, tomar sob suas responsabilidades espíritos que a eles são vinculados. Muita e na maioria das vezes estão vinculados em longo período, em vidas pretéritas, e por algum motivo, sejam eles de aprendizado, e quase sempre é aprendizado, ou algumas vezes de vínculo afetivo, galgaram e ganharam a possibilidade de virem novamente, encontrarem-se em uma nova encarnação. Mas estamos falando isso de casos de espíritos mais organizados, mais experientes em seu entendimento das leis divinas.
mas muitas vezes os espíritos são ligados de forma a resolverem pendências antigas, quase sempre pendências dolorosas, pendências sofridas, resgates através da afetividade que se forma com o núcleo familiar, no núcleo familiar. Então, mais adiante, Joana de Ângeles nos fala: e razão, porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias, quiçá, muito dolorosas, complicadas pelas responsabilidades desses cônjuges que ajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Pois é. Como trata-se de compromissos, aqueles que estão envolvidos nesses compromissos precisarão, de qualquer forma, esse encontro deverá se dar. Esse encontro de espíritos, agora encarnados no plano familiar, precisam se dar para que essas dificuldades, para que esses entraves, possam ser retirados, possam ser trabalhados. Então, muitas vezes vemos casais protelarem esse projeto filhos. E alguns deles, até em nome da vaidade, próprio corpo, ou do tempo que irão ter que despender para realizar a educação, a concepção, a educação de um filho, adiam esse projeto, e outros até escolhem não ter filhos, em nome de coisas parecidas a essa. Mas esses encontros precisam acontecer. E a espiritualidade está ciente da necessidade e do compromisso que aqueles espíritos no mundo espiritual assumiram em se encontrar para realizar esses devidos ajustes, para sanarem esses débitos uns com os outros e poderem seguir adiante em sua trajetória evolutiva. Então, muito facilmente, comumente, encontramos filhos que, de uma forma ou de outra, chegam a um lar, que não um lar natural, mas por algum motivo, por alguma situação, chegam para um lar para que possam ser cuidados, amparados, orientados. Falo isso a exemplo de um falecimento de um ente querido que tenha filhos, de pais que encantam-se, muitas vezes em suas viagens, encantam-se por determinada criança visitando algum local, vemos muito isso. Encantam-se por determinada criança, existe aquele chamamento com relação àquilo e acolhem para si. Adotam-os, dão o seu melhor, dão o seu amor, atravessam junto as dificuldades que precisam atravessar e no final disso saem com seu
com seu compromisso firmado. Muito embora não tenham aceito ter filhos naturais, mas aqueles espíritos que no mundo espiritual se comprometeram a ele, a se vincularem no lar, encontram a espiritualidade amiga, encontram outros meios para trazê-los, para fazê-los bater-lhes a porta, as físicas e a do coração, e darem seguimento, sequência ao que foi pactuado, ao que foi acordado no mundo espiritual. Mais à frente, Joana de Ângeles fala que assevera-se que procriar sem poder educar, ter filhos sem recursos para cuidá-los, aumentando incessantemente a população da Terra, representa condená-los à miséria, à sociedade do futuro e de destino inditoso. É verdade. Ainda há uma preocupação do espírito Joana de Ângeles com relação ao que se vê hoje. Infelizmente, estamos vendo hoje. Os anticonceptivos estão fáceis, né? São práticos, e que deveriam ter sua finalidade positiva, que é ajudar no planejamento familiar, está sendo usado desditosamente como máquina de matar. Máquina, impedimento a esses espíritos que precisam reencarnar para continuarem o seu progresso, continuarem a sua trajetória e o seu aprendizado na Terra. Então, e mais ainda, a facilidade que esses contraceptivos trazem está levando à desdita moral. Vemos como facilita que se haja inconsequências nas relações sexuais, nos encontros sexuais. Aquela situação em que dois seres se unem, ou pelo menos deveriam se unir, com amor, e vemos isso muito na juventude, estão trabalhando como máquinas sexuais, com finalidade inútil e até mesmo uma finalidade negativa, porque toda essa máquina sexual vem junto de muitas outras coisas que são impossibilitadoras do progresso espiritual, tais como a maldade. Estupros são condenados, são observados de toda ordem ainda. As drogas, pessoas viciam-se, usam de drogas, determinadas drogas, para verdadeiras orgias sexuais, sem finalidade ou objetivo positivo nenhum. O planejamento familiar é uma responsabilidade muito edificante e é uma possibilidade para que no mínimo 3 espíritos
cônjuges e um filho possam tirar daquela experiência como pais, como família, experiências positivas que possam elevá-lo e auxiliá-lo moralmente. Daí vemos aqueles que aceitam, planejam e recebem em seu núcleo familiar vários filhos. São várias oportunidades que dão a alguém retornar à casa material para completar ou dar sequência ao aprendizado necessário e, por assim dizer, melhorar-se, que é o principal objetivo. A lei que nos rege, que nos impulsiona, essa lei criada por Deus, orientada e organizada pela espiritualidade superior, que permite que todos tenham a oportunidade ou voltem a ter a oportunidade de um novo aprendizado, de partir do ponto que deixou antes de retornar à casa espiritual. Chegando lá, observando que precisaria ainda dar sequência, que não foi feito, não foi realizado tudo que se poderia ou se deveria fazer, nasce a responsabilidade do regresso à escola material. E mais uma vez, tomando sua lição à mão, possa desempenhá-la, bem executá-la e voltar fortalecido, confiante e orgulhoso, no bom sentido, por ter desempenhado o seu papel. Então, que as famílias, você pai, você mãe, você que pensa sobre essas coisas, sobre seu compromisso, analise a oportunidade que tiveram dada pelos pais. Eles estão aqui, vocês, recebemos essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na nave material, nossa Terra, e que possamos saber a importância que estamos tendo que possamos ser bons orientadores aos espíritos que chegam em nossos braços, em nossos berços, e que possamos entendê-los como nossos tutelados e recebê-los com amor. Que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração de todos. Muita paz.